Boa noite. Vamos começar esse nosso encontro lembrando aquele refrão muito cantado pelas SEBs na década de 70, 80. O coração de um pobre eu te dou, ele tem viva fé, mansidão no sofrer, e sabe amar como Deus nos amou, amargando a dor, mestra do seu viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre o livro do Jó. Jó é esse coração de pobre que amarga a dor, mestra do seu viver. A dor é mestra do viver porque ela ensina Jó quem é o verdadeiro Deus. E quem são essas pessoas que se dizem amigo dele. No capítulo 42, versículos 5 e 6, os dois versículos são uma frase muito bonita. Conhecia-te só de ouvir dizer, mas agora meus olhos viram. Por isso, eu me retrato e faço penitência no pó e na cinza. Jó fez a experiência de Deus. Aquele Deus que ele só ouvia dizer, que ele conhecia da história, contada da história da libertação do Egito, na doença, no sofrimento, amargando a dor, Jó faz a experiência. O livro de Jó é esse convite para a gente fazer a experiência de Deus na nossa realidade sofrida, cansada, doente. O grito dos sofredores contra a teologia oficial. Esse é o objetivo, o sentido do livro do Jó. Jó é um nome simbólico. Aí as pessoas vão começar a dizer, e agora, irmã, agora vai dizer que Jó não existe? E o que eu vou fazer agora? Vou perder minha fé? Não. Jó é um nome simbólico, porque Jó representa todos os pobres, todas as pobres sofredoras. O livro de Jó apresenta em forma de diálogo dramático, é uma novela dramática, um filme dramático, uma reflexão sobre o sofrimento e a resposta que a religião dava a todas as formas de mal, naquele momento que Jó estava vivendo, no momento em que esse livro foi escrito. Jó não pretende dar uma solução definitiva para os pobres e para a situação da pobreza e da dor. Porém, quer desvelar as verdadeiras causas e os seus causadores. Porque se tem uma causa, a dor e o sofrimento e a doença, tem um causador da doença e do sofrimento, da pobreza, da miséria. Então, o tema central de Jó é a concepção de Deus. É a imagem de Deus que havia sido criada em Israel, a partir do dogma da retribuição. Deus devolve o bem com o bem e o mal com o mal, contra o qual Jó se insurge e se revolta. E que Deus é esse que paga o mal com o mal? Nós conhecemos o Deus misericordioso, compassivo, que escuta, que abaixa o ouvido e escuta, que desce para libertar o povo do Egito. Deus que abre o ouvido para escutar, que abaixa o ouvido para escutar, Deus que desce, é um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. E com o contato com outras culturas, com as mudanças acontecidas na vida do povo de Israel, depois do Império, Israel desenvolve essa ideia falsa, essa falsa ideia de Deus punitivo. E Jó, no seu sofrimento, o povo sofredor, os anauíns, fazem uma experiência diferente de Deus e contestam essa ideia de Deus e se revoltam contra essa teologia oficial. O principal objetivo do livro de Jó é questionar a falsa ideia de Deus, manipulada pela teologia oficial, pelos teólogos do templo, baseada em princípios doutrinários
e não na vida real das pessoas. E quer também apresentar uma visão de Deus solidário, defensor dos pobres e sofredores, que tem tudo a ver com aquele Deus lá da origem do povo, né? A origem do povo de Deus é uma experiência de Deus que caminha com eles, que liberta da escravidão do Egito, que protege, que defende, que ama. Chega de acusar os representantes da religião oficial de embusteiro. Chega a chamá-lo de charlatões, mentirosos, parciais, enganadores do próprio Deus. E Deus mesmo os acusa e repreende. É Deus que vai repreender e Jó também vai acabar contestando contra essa situação. Por outro lado, questiona a teologia oficial do templo, ridiculariza os teólogos profissionais, representado pelos amigos de Jó. Na verdade, os amigos, vamos aqui colocar entre aspas, né? Os amigos de Jó são o braço direito do Satanás, tentando maquinar e falsificar a imagem dos opressores apresentado como benfeitores. Vocês sabem, né, que o início do livro de Jó, quando a gente lê, quem não leu é bom ler, né? No início do livro de Jó vai contar aquela cenazinha, né, da conversa de Deus com o diabo, decidindo a vida de Jó, né? Então, os amigos de Jó acabam parecendo ser amigos do diabo. Jó representa uma resistência dos pobres e sofredores contra a imposição e uma compreensão de Deus imposta contra uma imposição da compreensão de Deus imposta a partir da ideologia da instituição dominante, da instituição dos ricos, né? Porque um Deus que não gosta dos pobres é um pensamento rico de Deus. A teologia da retribuição. O tema principal do livro de Jó é a resistência contra a teologia oficial do templo, compreendida de como Javé, justiceiro, retribui a cada pessoa segundo o cumprimento da lei. Os bons observantes da lei recebem a bênção, a riqueza, a vida longa, a saúde, a descendência e a honra. Os maus cumpridores da lei recebem o castigo, a pobreza, a morte prematura, a doença, a esterilidade e a desonra. E Jó? Em Jó está presente em oposição às consequências individuais, tanto da bênção como da maldição. Lá no começo do livro de Jó, capítulo 1, de 1 a 14, capítulo 1, versículo 14, 17, 20 e 21, Jó era rico e passou a ser pobre. Jó tinha filhos e filhas. Capítulo 1, versículo 13. Portanto, tendo descendentes, tinha também futuro para continuar sua história. Porém, Jó ficou sem os seus filhos, sem as suas filhas, e ficou como estéril, isto é, sem descendência e sem futuro. Os filhos de Jó, ao invés de ter vida longa, tiveram morte prematura. Jó tinha saúde, passou a sofrer terríveis doenças. Além de todo o sofrimento, Jó ainda teve que aguentar a desmoralização por parte dos representantes das autoridades, que eram os amigos, que desonraram uma pessoa honrada, justa e inocente. Porque eles falaram, Jó, você pecou, é por causa do seu... A pessoa paga o mal com o mal, né? Deus paga o mal com o mal. Mas Jó era bom, Jó era fiel. E por que Jó recebeu toda essa desgraça, todo esse sofrimento? E aí, de novo, a gente é bom lembrar, nunca esquecer. Jó representa o povo pobre. Povo pobre, sofredor, fiel. O povo fiel, mais pobre, doente e sofredor. Então, Jó, esse povo fiel, mais doente, pobre e sofredor, defende a teologia da gratuidade. Porque já que a teologia oficial do templo defendia uma relação com Deus que se dava na base das relações comerciais e de troca,
Se eu cumpro a lei, Deus me recompensa. Em caso de descumpri-la, Deus me castiga. E nesse caso, não se cumpre a lei por gratuidade. A lei deixa de ser uma experiência de gratuidade. A lei passa a ser um comércio, né? Uma troca. Eu cumpro a lei que é para Deus me dar dinheiro, para riqueza, eu cumpro a lei que é para Deus me dar herança, filhos, né? Filhas, saúde, longevidade. Os amigos de Jó pensam que conhecem Deus, defendem, falam muito, aliás, fala muito mal dele. Mas quem faz a experiência de Deus, do Deus vivo, é Jó. O pobre, doente, aquele desmoralizado pelos amigos, aquele acusado de pecador, apesar de fiel. Os amigos o acusam, tentam desestabilizá-lo. O conflito com a classe dominante gera um conflito também com a teologia dominante. Para Jó, a relação com Deus é uma resposta gratuita ao Criador e defensor da vida. Sua fé é num Deus bem diferente daquele ensinado no templo, daquele defendido e representado pelas instituições oficiais. A experiência do Deus vivo, solidário, sempre disposto a estender a mão aos que mais precisam. Deus que estende a mão a Jó. Percebe um Deus como seu aliado e não um cruel castigador. De uma visão de Deus como inimigo, Jó passa a ser o verdadeiro amigo de Deus, a fazer uma experiência de Deus amigo. Amigo e defensor. A relação com a divindade já não pode basear em trocas comerciais, porque o Jó não tem mais nada. Nem saúde, né? Não tem mais nada. Mas tem a experiência de Deus, do Deus solidário, do Deus verdadeiro, do Deus dos pobres e oprimidos. O livro de Jó também está trabalhando com essa questão da lei da pureza étnica. Jó é da terra de Uz, isto é, da terra de Edom, que fica fora de Israel. Ao colocar o protagonista do livro, desse drama, em terras estrangeiras, podemos deduzir pelo menos duas intenções. De um lado, o texto quer refletir sobre o sofrimento como experiência humana e universal, quer dizer, os estrangeiros também sofrem, israelita sofre, estrangeiro sofre, todo mundo pode ficar pobre, todo mundo adoece. A morte, ela não tem data marcada, né? Um pode morrer bem velho e o outro pode morrer bem jovem, criança, bebê, recém-nascido. De outro lado, ao situar o personagem central entre os estrangeiros, o autor de Jó quer questionar a ideologia oficial do templo que defende a pureza étnica dos judeus. É justamente um estrangeiro que faz uma nova experiência de Deus, descobrindo a verdadeira religião. E é provavelmente que os editores finais de Jó sejam os mesmos de Ruth e de Jonas, uma vez que também luta contra a doutrina da pureza étnica. Quando a gente fala em pureza étnica, a gente podia ir muito longe, né? Com a história do Holocausto, com outras histórias que tem por aí, com todos os preconceitos e fobias que a gente sofre aqui no Brasil, a dificuldade da pessoa de etnia negra ou indígena de conseguir ser alguém na vida e prosseguir seus estudos, inclusive os estudos, né? Uma coisa tão simples, mas que acaba sendo tão complicada por causa desse ranço da pureza étnica. A data e os autores do livro de Jó. A redação final do livro de Jó deve ter situado em torno do ano 400 a.C. Como a doutrina da retribuição individual se fortaleceu durante o Segundo Templo,
pode ser situar como segurança a edição da obra na época. Foi especialmente na época da reforma de Neemias e Esdras que reforçou a compreensão de um Deus abstrato, distante e terrível, que castiga, um Deus sádico, que não ouve o clamor do sofredor, que não se deixa encontrar, um Deus arbitrário, que intimida, um Deus carrasco. Porque a experiência que eles tinham antes do Império de Israel, quando Israel era a comunidade, quando Israel era tribo, quando tinha vida comunitária, né, vida tribal, a experiência de Deus era o Deus dos pobres. Era um Deus presente, um Deus misericordioso, um Deus com paixão, um Deus defensor. E agora o Deus transformou, né, num Deus terrível. É outro Deus, não está mais falando do Deus verdadeiro, é uma outra imagem de Deus totalmente diferente do que se a gente olhar para a história de Israel. Se olhar para trás no tempo e fazer uma leitura da história, esse Deus que Neemias e Esdras está defendendo aqui não é aquele Deus da história de Israel, não, é muito diferente. E disso podemos concluir que os autores do livro de Jó são as vítimas que aparecem nas denúncias. Ao ler esse texto, chegamos a uma conclusão. Por trás dos autores de Jó estão os camponeses, os empobrecidos, os doentes, os sem terra e as pessoas escravizadas. Estão as pessoas estrangeiras também. Mas o livro de Jó tem diferença muito clara na linguagem e no conteúdo. Diferença de linguagem. Por um lado, a moldura do livro, a parte inicial e a parte final, né, a introdução e a conclusão, tem a mesma forma de gênero de literário. São escritas em prosa. E essas duas partes formam, na verdade, uma lenda completa. E essa moldura deve acrescentar a apresentação dos amigos, bem como a repressão feita a ele por Deus. Porque está dentro dessa metodologia, dessa ideologia da retribuição. Enquanto isso, a parte central da obra está escrita em verso e não em prosa. São discursos em forma poética. Continuando a entender essa diferença dos conteúdos, outra diferença importante no corpo do texto, central, e é a diferença central na obra, que faz a moldura do conteúdo, é a visão teológica. A moldura oficial apresenta Jó resignado e paciente. Aí a gente tem um discurso aí, a paciência de Jó. O convite do livro não é a paciência de Jó, não, é a rebeldia de Jó. E no final do livro, lá na conclusão, Jó é recompensado em dobro por Deus. E essa visão do Deus que está bem de acordo com a doutrina da retribuição. Essa é a moldura do livro, porque o livro nasce nesse contexto, nessa teologia. Então, a introdução do livro está mostrando esse Jó que é rico, que é bom, fiel, bom e fiel. Então, é rico, tem muitos filhos, tem muitos bens, tem muitos servos, tem muito dinheiro, tem saúde. Mas, de repente, o diabo e Deus fazem aquele discurso lá, aquele acordo, e o Jó perde tudo. Mas no final Deus retribui tudo em dobro. Então, ainda aquela teologia da retribuição parece que ela é a do livro, mas não. Lá no meio do livro, o centro do livro, a gente vai entender que é o contrário. Em vez da gente valorizar a ideia da paciência de Jó, vamos divulgar a ideia da rebeldia de Jó. Bem diferente da compreensão de Deus das partes inicial e final, está o corpo do texto. A obra deve ser incluída na apresentação e representação dos amigos. Esse texto apresenta uma experiência de fato pelos pobres, vivida pelos pobres sofredores rejeitados dessa religião mercantilista. E propõe uma relação do sagrado baseada na graça e na gratuidade. Aponta outras causas para a situação da pobreza do povo. Não é mais em primeiro lugar o povo não é mais em primeiro lugar o próprio culpado. E indicam os verdadeiros responsáveis
pelo sofrimento e pela miséria do povo. E aí, o templo, que tem essa teologia do Deus distante, do Deus vingador, é um dos grandes responsáveis pelo sofrimento do povo, pela miséria do povo. Porém, essa parte central do livro, então, vai mostrar o Jó indignado, rebelde, que resiste e que não aceita a doutrina institucional da estrutura religiosa da época. Essa composição do livro nos leva a crer que a moldura da obra formava uma narrativa isolada e completa, um conto à parte. Certamente já existia e foi aceito, assim, inserido no livro, né? Esse conto, essa história que já existia e que já provavelmente tinha influência de religiões estrangeiras. A resistência de Jó como estrangeiro nos faz também crer que essa narrativa tem a sua origem entre os povos árabes. Israel assume a lenda, possivelmente na época de Salomão, relendo a partir da sua fé em Javé. Essa lenda do Deus castigar, essa lenda do Deus e o diabo decidindo a vida da pessoa, né? A vida do Jó, a vida dos pobres e sofredores. Então, o livro de Jó é, no mínimo, um livro ambíguo. Assim como temos hoje, o livro de Jó, ele parece muito ambíguo. De um lado, a sua parte central questiona e se rebela contra a teologia da retribuição, fortemente presente na moldura do texto. Do outro lado, a parte inicial e a final diminui a força da luta de Jó, porque traz presente a teologia da retribuição. Nesse sentido, o final do livro parece anular a tese defendida por Jó nos seus discursos. Se você lê Jó, percebe que Deus duplicou todas as suas coisas, abençoando mais do que no princípio. Retribuição, né? A teologia da retribuição. Porém, mais do que deixar-se domar pelo Jó paciente da moldura do livro, Jó rebelde do texto em versos parece querer questionar Deus, né? E deixar de ser resignado e acomodado na situação de miséria e de doença, como se queria a teologia mercantil da classe endinheirada. Jó rebelde parece querer libertar o Jó paciente da sua resignação diante da doutrina da retribuição. Quer ajudá-lo a ser sujeito da sua vida para que deixe o seu objeto de ser objeto de manipulação nas mãos dos amigos. O final do livro de Jó, né, no final do livro de Jó, ali, capítulo 42, versículo 10 a 17, é preciso notar algumas diferenças significativas entre a parte inicial e a final do livro. E aí a gente entender o objetivo do livro, inclusive por causa da diferença na parte final. Jó é reabilitado, lhe retribui em dobro, o que não tem mais, só que não tem mais escravo. Então, essa imagem de Deus já não é aquela mesma de Esdras e Neemias, não. Porque Jó não ganhou tudo que ele tinha. Ele tinha escravo. Lá no começo, ele tinha até escravo, né? Ele era bem aqueles ricos da época. Mas agora, no final, o Jó recebe a retribuição de Deus, mas não recebe escravos, não tem mais escravo. Jó é um homem liberto, é uma comunidade liberta, que vai respeitar a liberdade do outro, que vai respeitar a autoridade, que vai conviver como irmão, como comunidade, amigos desse Deus defensor. Com esse amor da experiência de Deus é que ele vai amar as pessoas, então não tem mais servidão. Os irmãos e amigos o visitam e repartem consigo o dinheiro, coloca um anel de ouro também, que simboliza a aliança de Deus com o povo, né? Então, Jó recebe o anel de ouro dos amigos. A aliança, né? A aliança remete à libertação do Egito,
ao Deus que caminha com o povo, ao Deus libertador, ao Deus que escuta o clamor, ao Deus que desce. Os amigos compartilham a riqueza, então a vida comunitária de novo, a época tribal, né? A experiência do êxodo. Agora, suas filhas ganham nomes e são lindas. As filhas do primeiro Jó, lá do Jó do começo, que tinha escravos e tudo, é que ele tinha filhas, só isso. Agora não, agora a mulher é valorizada, ela tem nome, ela tem beleza, ela tem o seu lugar na família. Então, é uma outra experiência diferente. É realmente aquela experiência histórica de Deus, onde as mulheres também estão na luta. Aí a Débora, né? Judite, Esther, Ruth, Noemi, Jael, tantas mulheres que participaram, Miriam, Jobede, as parteiras, tantas mulheres que fizeram história nessa caminhada de libertação. Então agora tem nome, mulher tem, as filhas têm nome, tem beleza, tem missão, tem compromisso, estão inseridas. E também elas recebem herança. E não somente os seus irmãos, como a tradição judaica daquela época era que o direito da herança era do masculino, né? Só do filho. Não. Agora é a comunidade da parousia, né? Pode ter. As mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Todas são filhas, são filhos e filhas. Então todos têm o mesmo direito, têm a mesma herança. A divisão do livro, vamos dividir aqui em algumas partes, né? Capítulo, o prólogo e o epílogo, que é essa parte parecendo com a teologia da retribuição. O capítulo 2, 11 a 13, até 42, 7, 9, também, que são apresentações dos amigos e a sua reprovação por Deus, que também está nessa parte aí da teologia da retribuição, no livro de Jó. E aí depois tem as outras partes, né? O capítulo 3, de 3 a 27, debate entre Jó e os três teólogos. 28, elogio da sabedoria. Foi um acréscimo, né? Parece ser um acréscimo. 29 a 31, discurso de defesa do Jó, justo e inocente. 32 a 37, discurso de um dos mais sábios, outro acréscimo. E 38, 1, 42, 6, diálogo entre Jó e Deus. Essa é a divisão do livro. E como eu disse para vocês, o objetivo do livro é realmente a rebeldia de Jó, questionar a teologia da época, a mentalidade da religião da época que fugiu da história, que fugiu da realidade do Deus vivo, e recuperar a experiência no Deus de Israel, no Deus da vida, recuperar a experiência no Deus libertador, a experiência dos pobres e oprimidos, dos doentes e sofredores. O convite para vocês lerem o livro de Jó e conversar, a gente conversando aí no grupo, o que a gente está sentindo, quais são as dúvidas, e tentar pensar melhor. Quem sabe aparecem outras contribuições, né? Vai aparecer outras contribuições, no sentido da gente entender cada vez mais a rebeldia, a poesia e a sabedoria do livro de Jó. Um abraço virtual. Beijos!